Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma Chadadas de Bola. Hoje temos o prazer de receber Hugo Firmino. Hugo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Pergunto como estás a viver a quarentena, o que é que tens feito para te manteres em forma física? Pronto, como toda a gente sabe, né, isto é uma situação complicada. O que se passa neste momento aqui no mundo inteiro condiciona a vida de toda a gente, né? A mim também me condicionou um bocado porque deixei de fazer aquilo que mais gosto. Mas pronto, pelo que eu percebo, as expectativas já se tornam de dia para dia, decorrentemente daquilo que vai acontecer, já se tornam mais positivas e nós temos que acreditar que isto vai passar, né? Agora, é sempre complicado, de facto, porque pronto, há muitas pessoas que não são jogadores de futebol, né? que têm trabalhos normais e que estão a sentir mais isto do Covid do que nós. Espero que isto passe rápido, porque isto voltando tudo à normalidade será bom para todos. Agora, em relação àquilo que eu faço para me manter em forma, pronto, o Estoril é um clube muito organizado, né? Não conheço os outros clubes da segunda liga tirando o Cova da Piedade, mas o Estoril é um clube muito organizado, é um clube que nos dá todas as condições, não deixa que nos falte nada. Pronto, e de semana para semana, nós neste caso, neste momento ainda estamos em férias, mas de semana para semana eles vão-nos dando um planeamento normal, como se estivéssemos a treinar, o planeamento de segunda a domingo, os dias de folga, e mandaram-nos um plano de treinos, especificamente o que nós trabalhamos e o que mais necessitamos. Todos os dias de manhã nós temos através desta aplicação, temos um treino todos juntos em videoconferência, em que de dia para dia vai mudando o preparador físico, mas temos sempre um preparador físico para nos dar o treino, para explicar aquilo que mais precisamos, a maneira como temos que fazer, e vai dando para mantermos em forma. Claro, eu por acaso normalmente treinando de manhã à tarde faço sempre uma corrida, quando não treino de manhã, porque neste momento não é obrigatório porque nós estamos em férias. Sim. Não treinando de manhã, pronto, eu sigo o plano de treinos à tarde num ginásio. Boa. Olha, Hugo, muito bem-vindo aqui ao programa. Vou voltar aqui atrás no tempo e falar sobre a tua carreira. Formaste aí nos clubes de Almada, no Almada e no Beira-Mar de Almada. Exato. E chegaste a sénior e depois passaste para o Torriense. Como é que foi esta aventura toda nas tuas camadas jovens? Que memórias tens? Bom, era um jogador melhor do que sou agora, atenção. Também, pronto, com a idade a passar, né, nós acabamos por amadurecer e vamos tornando, dentro do futebol nós tornamos em prioridades aquilo que é o mais objetivo do futebol, que é fazer gols, né? Então eu era mais tecnicista, gostava muito mais de fintar e deixei de fintar tanto, deixei de brincar mais com a bola, e hoje sou um jogador mais objetivo. Cresci em relação a isso, né? É normal que a idade passa, os treinadores que nós vamos tendo também vão tirando o melhor de nós. Eu fui para o Torriense, eu aos 17 anos estive para me transferir para a Vitória de Setúbal, não aconteceu. Depois acabei por me transferir, entre aspas, saindo dos júniores do Beira-Mar diretamente para os séniores com 16 anos, 17 anos. Só que pronto, eu percebi muito que tinha que correr atrás porque não ia sair dali, se não fosse eu a arriscar, se não fosse eu a tentar abrir as minhas portas, porque realmente no futebol aos 16 anos eu não tinha empresário, né? A partir do momento em que tu não fazes formação nos clubes grandes, diria Sporting, Benficas, não tens tanto acesso a empresários, a pessoas que possam te ajudar a melhorar a tua vida, a cuidar da tua vida em termos desportivos.
Então eu soube através porque eu sou natural de Torres Vedras, eu soube através de o meu pai que vive lá e mais um outro amigo que eles estavam a fazer captações, eu fui às captações, e pronto, acabei por ficar. Saí na altura, saí da segunda distrital para a CNS, hoje a CNS, né? Campeonato de Portugal. Pronto, e foi a partir daí que comecei a subir passo a passo. Não cheguei ainda onde queria, porque eu acho que já fiz várias boas épocas na segunda liga que me poderiam me ter dado a oportunidade de jogar na primeira liga. Não aconteceu, também não vou chorar por causa disso. Cada um faz a sua trajetória e neste momento também a minha prioridade não passa mais não passa mais em termos desportivos. Claro que se aparecer a oportunidade, sim, obviamente que seria bom. Não aparecendo a oportunidade, eu vou dando sempre prioridade em termos financeiros, acabo sempre por dar prioridade. Exatamente. Depois aqui do Torriense tiveste uma passagem pela distrital, o Encarnacense, mas te levou a Odivelas, certo? E depois uma aventura Sim. também na Madeira, no Porto Santense. Sim, eu saio do Torriense na altura, CNS. Nesse ano eu até me lembro que eu não joguei tanto, joguei mais na Liga Intercalar, que era uma competição que havia. Depois eu vou para o Encarnacense porque havia pessoas dentro da direção do Torrense que tinham ali contactos com as pessoas do Encarnacense. Eu fui para lá e fiz numa divisão, duas divisões abaixo, porque aquilo era divisão honra de Lisboa. Acabei por fazer uma boa época, porque joguei sempre, fiz 15 ou 16 golos. Depois surge o Odivelas, que era na terceira divisão, só que o Odivelas não pagava praticamente nada, 200 euros que eles pagavam. E depois em dezembro eu estava a fazer uma boa época no Odivelas e eu queria me ir embora porque precisava de mais em termos financeiros, em termos de conseguir mais para a minha carreira, e senti que não era ali que ia conseguir. E surge depois, através do presidente do Odivelas, essa proposta, que não é uma proposta, eles queriam que eu fosse, né, para o Porto Santense. E pronto, em janeiro de 2011, acho eu, acabo por me transferir para o Porto Santense e acabo até por fazer uma boa época. Não me lembro bem se foi 12, 13 ou 14 golos, mas de janeiro a maio, 5 meses, acabei por fazer muitos golos. Depois ainda tiveste aqui uma passagem pelo Moura e novamente pelo Torriense, antes da aventura Angola, certo? Sim, eu saio do Odivelas, e eu quando saio do Odivelas, antes de ingressar no Moura, do Odivelas não, quando saio do Porto Santense, antes de ingressar no Moura, eu fui para o Equador. Eu tive ali, neste caso, não foi bem assim, eu saio do Odivelas para o Porto Santense, depois do Porto Santense vou para o Moura, e quando estou em Moura, eu vou jogar para a Taça de Portugal com o Vitória de Guimarães, assim que é. Eu vou jogar com o Vitória de Guimarães para a Taça de Portugal e faço talvez dos melhores jogos que fiz em toda a minha vida, que acabei esse jogo, eu tinha para aí umas 20 chamadas de vários empresários, pessoas que queriam me ajudar, só que eu dei prioridade a um empresário que eu já tinha estado em contacto com ele, que ele manda-me para o Equador em dezembro, quando sai do Moura para o Torriense. O Moura estava a fazer um campeonato modesto, ao nível daquilo que era o clube é modesto, pagador, a tudo o que se propunha acabava por concretizar. Só que eu estava a fazer uma época muito boa na CNS e eu lembro-me que quando fomos jogar a Guimarães, nós estávamos a ganhar 1-0 a Vitória de Guimarães para a Taça de Portugal até aos 90 minutos. Depois eles empatam aos 93 e acabamos por perder já. Depois no prolongamento eu fiz um grande jogo. Joguei contra
joguei contra o Nuno Assis, que hoje faz parte da empresa dos meus empresários. Pronto, fiz um grande jogo nesse jogo e depois falava-se que em dezembro eu ia para o Guimarães, até naquela política de equipa B, depois equipa principal. E pronto, e depois eu acabei por dar ali um bocado prioridade a um empresário que já tinha falado comigo antes, que já me tinha tentado ajudar. Na altura, ele ainda eu para assinar por ele, eu assinei um contrato de 3 anos ou 4 anos de agenciamento com ele, e ele deu-me logo um valor monetário, porque pronto, nestas divisões nós não conseguimos criar uma estabilidade. Claro. A realidade é que ele ao dar-me, ele deu-me um cheque na altura, de um valor que para mim naquela altura era muito, e eu ia ser pai. A minha ex-namorada estava grávida, e acabei por pronto, dar prioridade a ele por tudo, por já me ter tentado ajudar, também por me querer ajudar financeiramente. E eu vou ali até ao Equador, ali entre dezembro e janeiro, vou até ao Equador. Pronto, era um futebol muito mais competitivo, era um futebol... há um campeonato que é a apertura e depois a clausura, que é tipo o início e o fecho do campeonato. Que é tipo, imagina, campeonato de verão ou de inverno, uma coisa assim. Eu também não... Primeira volta e a segunda volta, mas... Exatamente, também não estou assim muito a par dessas coisas, mas eu lembro-me disso. Vou para o Equador, depois a proposta que eles me tinham proposto não era, em termos monetários, não era aquela proposta que eu achava que compensava sair da Europa, que me fizesse ir para lá, para longe da minha família, também era novo. Então acabo por voltar e quando volto para o Torrense, porque como eu estava a fazer uma boa época, o treinador do Torrense era o António Pereira, acabou por me ligar, pronto, e fui para o Torrense e acabei essa época no Torrense. E pronto, ali em maio, junho, aparece um empresário angolano que queria que eu fosse para Angola, que falou-me várias vezes, ligava-me. Acabei por ir, até porque tinha acabado de ser pai, na altura o meu filho tinha nascido em abril. Acabei por ser pai, então não tive muito tempo para pensar, nem muito poder de escolha. Dei logo prioridade a ganhar logo uma estabilidade boa financeiramente, porque pronto, que nada falta central. Claro. Ainda tiveste 3 épocas em Angola, no Interclube, no Calá e no Cabo Sport Corp, perdão. Sim. É assim, é uma realidade totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com aquilo que nós estamos habituados. Quando eu falo nós, estou a falar de jogadores que saem da CNS, porque imagina, eu saio da CNS num jogo de CNS que tem talvez 100, 200 pessoas, e saio do CNS, neste caso no Torrense, e deparo-me com uma realidade em Angola também diferente. O meu primeiro jogo em Angola foi às 18 horas, onde tinha talvez já cerca de, sei lá, umas 4, 5 mil pessoas. Exato. Logo aí já te sentes muito mais jogador, sentes que sim, a partir dali já estás a atingir outros patamares. Exatamente. Depois desta aventura, vens regressar ao Oriental, já jogas segunda liga, passas por Oriental, União da Madeira, Gil Vicente, e agora nestes últimos anos tens destacado bastante, pelo menos no Cova da Piedade, e começaste também já esta época, penso que esta época, não sei se começaste de início no Estoril, penso que não, chegaste mais tarde. Sim. Exato. Como é que relembras estes tempos aqui? Pá, quando eu acabo por ficar em Angola, eu saio do Interclube de Angola para o Recreativo da Cala, porque eu tinha acabado de contrato com o Interclube, e o Recreativo da Cala tinha muita gente portuguesa, a estrutura era basicamente português. Acabei por fazer uma grande época em Angola, porque eu fui jogador com mais assistências do campeonato, numa equipa, estamos a falar uma equipa que luta pela manutenção, pelo meio da tabela ali, dependente das equipas, pronto, de ano para ano que se montam, né? Tu, quando montas uma equipa de ano para ano, tu consegues perceber para aquilo que vais lutar. A maior parte das equipas monta uma equipa muito boa a pensar que vai lutar para ser campeão e muitas vezes não consegue.
mas este tipo de equipas em que luta pela manutenção acaba sempre por conseguir. Também nós éramos muitos jogadores portugueses, tínhamos muito mais cultura tática e acabávamos por ganhar jogos assim, mais porque conseguíamos ser um pouco mais inteligentes, porque já tínhamos outro tipo de experiência na Europa, e os treinadores também basicamente eram todos portugueses, então conseguiam implementar boas ideias. Depois eu acabo por fazer uma grande época no Recreativo da Cala, como disse, fui o jogador com mais assistências, e depois eu transfiro-me para o Cabos Corp, uma transferência que foi assim um bocado complicada, porque eu ainda tinha contrato no Recreativo da Cala, mas o Cabos Corp queria muito, e ali em Angola os generais entendem-se entre eles, é mais ou menos isto assim. Exato. É mais ou menos isto assim, eles entendem-se entre eles. Acho que a transferência ficou por $500 mil, uma coisa assim. E pronto, eu acabei por me transferir para o Cabos Corp. Um clube totalmente diferente daquilo que eu estava habituado, porque o Cabos Corp quando joga em casa, joga com 10, 12 mil pessoas todos os jogos. Pronto, depois onde já apanhei jogadores com muito mais qualidade do que aquilo que eu tinha jogado até à data. E uma coisa é tu estares num clube que luta pela manutenção, outra coisa é tu estares num clube que luta para ser campeão. Exato. E o Cabos Corp tinha sido campeão. Foi um campeonato renhido até ao fim, porque ficámos em segundo lugar, não conseguimos ser campeões, mas ficámos em segundo lugar. Mas sentes logo outra diferença, entende? Sentes logo que lutar para ser campeão não tem nada a ver com lutar pela manutenção, a pressão é muito maior. Nós vamos jogar a estádios em outras cidades, os estádios estão cheios, os adeptos vão connosco, acompanham-nos os jogos todos e pronto, e é muito melhor, é muito mais, sim, é muito mais, sentes-te muito mais jogador, é muito mais aquilo que tu propões quando queres jogar futebol, certo? Ainda pegando aqui um pouco naquilo que estás a dizer, como vês o nível da Liga Angolana? Nível de competitivo? Atualmente muito melhor. Eu, por exemplo, no ano em que estava no Cabos Corp, joguei com o Mayong, pronto, que é muito conhecido aqui em Portugal, né? Sim. Joguei com um jogador que quem acompanha o futebol africano conhece, que é o Tresor Mputumabi, que já foi considerado dos melhores jogadores africanos, que é um craque puro, craque. Jogava aqui nos clubes grandes, mesmo que não jogasse, tinha qualidade para estar no plantel. Um craque que aos 20 ou 21 anos tem uma proposta para o Arsenal e rejeita porque gostava de ficar em África, no país dele. Estamos a falar de um jogador que no país dele já ganhava à volta de 700, 800 mil dólares por ano, o que os africanos têm muito esta mentalidade, que é, se não for para mudar a vida drasticamente, também não se propõe a uma grande aventura. Exato. Pronto, e acabei por jogar como bons jogadores, acabei por a envolvência ser totalmente diferente daquilo que eu estava habituado. E a realidade é que vale muito a pena, vale muito a pena arriscar, vale muito a pena, sentes-se muito mais jogador. E a realidade é que quando eu saio do Cabos Corp, volto a Portugal e as pessoas já não se lembravam muito bem, sabes? Fiquei 4 anos fora, com um campeonato com pouca visibilidade, e a porta de entrada para voltar ao futebol aqui em Portugal abre-se através do Oriental, que nesse ano infelizmente acabámos por descer a divisão, mas tínhamos um plantel com muita qualidade, e a grande realidade é que eu não podia desperdiçar uma oportunidade de entrar na segunda liga, porque nunca tinha jogado segunda liga aqui em Portugal. E o meu percurso profissional em Portugal começa a partir daí. Eu faço uma grande época no Oriental, fiz 40 e tal jogos, fiz 5, 6 ou 7 gols, não me recordo bem.
e em abril aparece-me uma oportunidade para ir para o Chipre, para o El de Limassol, que é onde eu conheci depois o Marco Airosa, o Marco Soares. Exato. Que me ajudaram imenso, que me ajudaram à adaptação, só que eu fiquei assim um bocado receoso, porque a grande realidade é que um jogador que vem da segunda Liga de Portugal, que não é muito conhecido, independentemente dos números que tenhas feito ou não, os contratos não são aqueles contratos que tu olhes e digas sim, vale a pena ir. Eu acabei por ir e depois acabo por me arrepender, porque percebi que os valores não compensavam, percebi que... E eu ainda por cima ia jogar, porque eu fiz toda a preparação sempre no 11 titular, fiz vários jogos sempre no 11 titular e percebi que ia jogar. Estava em muito boa forma e a grande realidade é que eu acabo por vir embora. Pronto, não consegui encaixar algumas coisas que se passavam. Acabei por vir embora e vou para a União da Madeira. Exato. Que é, depois já está, fazes meia época na União, meia época no Gil Vicente. Exatamente. Antes Depois de mudares para a Almada novamente. Exatamente. Depois eu acabei por... Fiquei na União de agosto até dezembro. Era um bom clube, independentemente da situação que está atualmente. Era um bom clube na altura, era um clube que tinha todas as condições, o complexo com 3 campos de treino, todos os dias dava o pequeno almoço, sempre atenciosos, os jogadores viviam todos em boas casas. Pronto, ali na Madeira é um meio pequeno, é em realidade que toda a gente sabe de tudo, havia muitos jogadores que não levavam uma vida profissional. que seja a vida adequada ao futebol. Pronto. Profissional. Só que ali em outubro, novembro, existe ali alguns tipos de problemas que falam em relação a problemas financeiros. E então eu acabo por pedir a rescisão e vir embora, porque percebi que iam ficar a dever alguns meses. Não me ficaram a dever nada, a realidade é que não me ficaram a dever nada. Então, quando percebo que fala-se que vão falhar pagamentos, fala-se que o clube está a começar a passar por algumas dificuldades financeiras, eu penso a rescisão, venho embora. E depois assim no Gil Vicente, que foi para mim dos melhores clubes onde estive, independentemente da realidade ser uma realidade diferente daquilo que o clube está habituado, porque hoje, pronto, ainda bem que estou na primeira divisão. Foi um clube onde eu fui muito bem acolhido, um clube que me deu todas as condições para fazer, para exercer a minha atividade profissional. É uma cidade pequena, mas é um povo acolhedor. Eu sou das pessoas que acho que o povo do Norte é um povo mais acolhedor do que o povo daqui do Sul. Não me faltou nada, acabei por fazer uma boa época. Também tinha jogadores com muita qualidade, o Paulinho está no Braga, o Afto, acho que agora até está no Leixões, mas tinha vários jogadores que alguns deles até hoje estão na Primeira Liga. Acabo por fazer uma boa época e um dos últimos jogos que eu fiz pelo Gil Vicente foi contra o Cova da Piedade. Curiosamente. Exatamente, e na altura o treinador do Cova da Piedade foi o treinador que me abriu as portas no Oriental. E eu nesse jogo faço um grande jogo, fiz 2 assistências, mas nós acabámos por, eu não queria dizer massacrar, mas demos um chocolate tremendo ao Cova da Piedade. E pronto, e depois ali a época acaba, o Cova da Piedade tinha boa equipa também, tinha bons jogadores, consegue-se manter na segunda liga, e depois há uma sondagem deles, há uma proposta no qual eu depois mudo para o Cova da Piedade. Sim, fizeste 2 grandes épocas aí pelo Cova, e pronto, e surgiu agora esta oportunidade, não é, no Estoril. Sim, eu no Cova da Piedade fiz, a nível desportivo foram talvez das minhas melhores, se não as melhores épocas, a nível
Epá, a nível de performance, a nível profissional, eu tive sempre... É a realidade, porque quando tu jogas em casa, entre aspas, né? Quando tu vens para a tua casa, quando tu estás perto dos teus amigos, quando estás perto da tua família, as coisas acabam por acontecer naturalmente. A grande realidade é que fiz grandes épocas, fiz 2 épocas muito boas. A primeira não com tantos golos, mas com mais assistências, e a segunda não com tantas assistências, mas com mais golos. O que eu posso dizer em relação a essas 2 épocas é que foram épocas que me notabilizaram, que independentemente de eu já ter feito boas épocas anteriormente, estas são as épocas em que mais se ouviu o meu nome, que mais falavam de mim, que mais me procuravam para entrevistas. Faço 2 boas épocas, a última com 10 golos, no qual fui o melhor marcador da equipa. Conseguimos fugir ali à zona de despromoção, o que não era fácil também, porque quando tu estás em zona de despromoção, parece que te empurram ainda mais para baixo, os árbitros não ajudam, depois acaba sempre por... Quando cais ali nos 2 últimos lugares, ganhas 3 jogos, os que estão em cima de ti também ganham os 3 jogos, então tu queres sair mas não consegues, então é sempre ali um bocado complicado. Depois conseguimos fugir ali à despromoção, conseguimos manter o clube na segunda liga e pronto, abriram outras portas. Eu estive na Roménia, também não me consegui adaptar muito bem, porque era um clube com uma política no futebol no qual eu não me identifico. Eu mudo-me para a Roménia, para a Universidade de Cluj, um clube com muita tradição, muitos adeptos. Nós, só para vocês terem mais ou menos uma noção, no jogo da apresentação jogámos com o PAOK, do Mr. Abel. Exato. E tínhamos à volta de 15 mil pessoas, 12 mil pessoas. Então, os adeptos, independentemente do clube estar na segunda liga, vão ao estádio, apoiam a equipa, só que a mentalidade do treinador romeno, dos diretores romenos, não é algo com que eu me identifico, porque imagina, não é quando tu ganhas é por mérito dos romenos, nem quando tu perdes é por mérito dos portugueses. E nós éramos muitos, éramos à volta de 6, 7 prontos portugueses, né? Pronto, e então não me identifiquei ali muito bem, porque não te sentiste confortável com o ambiente? Haviam certas e determinadas situações ali com que eu não me identificava. Os romenos percebiam que nós que saímos daqui íamos para lá para ganhar muito mais dinheiro que eles. Eles, em termos de apoio, não eram um grande apoio, de facto não eram, porque eles sabiam, claro que eles, independentemente de tudo, eles sabiam muito bem que estávamos todos ali para ajudar o clube, mas eles queriam jogar e sabiam que nós indo para ali, a probabilidade de eles jogar era muito menor. Então eles não se sentiam tão à vontade, nem nos ajudavam tanto na integração. O bom foi que o Kai, que é um central cabo-verdiano que estava na Eslovénia, chega, e ele já tinha estado na Roménia e ele falava bem romeno, então ele deixava-nos a par de tudo aquilo que se passava ali naquele meio onde eles falavam, e pronto, também nos ajudava um bocado, só que eu não me adaptei. Nós, para vocês perceberem, nós fazemos uma boa preparação, vamos para a Eslovénia de autocarro, ou seja, saímos da Roménia para a Eslovénia de autocarro, quase 18 horas de autocarro. Depois nós, para jogarmos, para sair de Cluj para outra qualquer cidade, era sempre de autocarro, então era 8, 9 horas de viagem. Sim, nós aqui em 5 horas vamos do Algarve ao Porto. Pronto, e não foi bem isso que eu me propus, não foi bem isso que eu queria. Em termos financeiros eram bons, eram bons, tipo, o contrato era bom, mas não era um valor que me fizesse aguentar por tudo, porque eu aqui em Portugal também já consegui conquistar um nível onde consigo ter um ordenado um bocado superior aos normais de segunda liga, então também não
tentei medir as duas coisas e percebi que não era um pratos sacrifício na balança. Exatamente, e não era um sacrifício que valia a pena, porque eu saí de lá para aqui e vim perder e perdi menos de 2.000 euros, portanto 2.000 euros para estar junto da família, etc, não é um valor que me faça... É residual, é residual. Exatamente, não é um valor que me faça lá manter naquelas dificuldades todas. Claro. E depois da minha saída da Roménia, acaba por sair, a maior parte dos portugueses também acabam por sair, porque perceberam, conseguiram viver mais. Eu fui o primeiro a sair, eles viram com os seus próprios olhos tudo aquilo que eu lhes estava a dizer, porque imagina, uma coisa é quando tu jogas não estás muito interessado naquilo que se passa à volta, porque o teu objetivo é jogar, para conseguires fazer uma boa época, para ver se consegues dar um salto para outros patamares. Só que a realidade é que eu faço o primeiro jogo lá e faço um jogo muito bem conseguido para o meu primeiro jogo na Roménia. Jogo o jogo todo, fui eu e o Inácio, um jogador que estava no Braga B, os únicos que jogámos o jogo até ao fim, porque o Caio acaba por ser expulso. Depois o guarda-redes português não entrou, o outro médio centro português também não entrou, então acabei eu e o Inácio por jogar até ao fim e perdemos 2-0, mas porque a realidade é que os jogadores romenos não faziam o que deviam fazer, não davam o seu máximo, e a realidade é que nós entramos, fomos 4 os jogadores que jogámos a titular nesse jogo e depois no jogo a seguir saímos os 4 e os jogadores romenos mantiveram-se, ou seja, perderam os portugueses, ganharam os romenos. Então eu não me adapto muito a esse tipo de... Sim, começaste a ver ali que não havia um ambiente de equipa, havia mais... Eu não me adapto muito a esse tipo de mentalidade. Exatamente, então os jogadores portugueses saíram, os romenos mantiveram-se e o segundo jogo eles metem praticamente os romenos todos, só jogou o guarda-redes português, eles metem os romenos todos e eles ganham, mas eles ganham uma equipa muito fraca, a realidade é essa, tanto que eles ganham e já acham que conseguiram encontrar ali a fórmula para começar a ganhar jogos e depois a partir daí começaram-nos a afastar. Eu assim que percebi isso pedi para vir embora. Cheguei a acordo, eles até hoje ainda não pagaram, mas pronto, está nos tribunais, eles vão acabar por pagar. E a grande realidade das coisas é que, pronto, as coisas vão acabar por fluir, eles vão acabar por pagar, não me arrependo daquilo que fiz e acabo por vir para o Estoril, pronto, um clube com nome em termos no futebol, aliás, não só no futebol nacional, como no futebol internacional, até porque já jogaram Liga Europa, etc. Exato. Como é que vês, na tua opinião, aqui a competitividade da segunda Liga? O que é que achas sobre o formato da segunda Liga? Se achas que devia haver mais promoções, um play-off, por exemplo? Qual é a tua opinião sobre isso? É assim, a segunda Liga, eu acho que é dos campeonatos mais complicados no mundo inteiro. Porque assim, a segunda Liga o primeiro pode perder com o último e na jornada a seguir ganhar ao segundo. Há muita competitividade nos jogos fora de casa. As equipas, neste caso, inferiores, acabam sempre por serem superiores, acabam por superiorizar porque ganham alma aos seus adeptos, e então não é um campeonato em que tu possas dizer que este jogo já ganhei ou este jogo vai ser mais fácil, porque há muita competitividade. Eu já jogo na segunda Liga há sensivelmente 5 anos e acabo por saber e perceber o que é a segunda Liga, acabo por saber que há campos que são mais difíceis de ganhar. Acho que é um campeonato em que não devia serem só 2 a subir, porque há equipas que investem muito dinheiro, mas pronto, acho que independentemente de tudo, os mais regulares acabam por subir, porque se tu reparares, as equipas do Vítor Oliveira são equipas que
ele monta as equipas consoante o que vai apanhar durante o campeonato, ou seja, ele monta as equipas com jogadores de segunda liga. Tu vês que há equipas que têm jogadores de primeira liga e não são jogadores que se adaptam, porque é um jogo mais físico. Na primeira liga, eu já joguei várias vezes contra equipas de primeira liga, e são equipas que dão-te muito mais espaço, tu tens muito mais tempo para pensar, muito mais tempo a executar, e tu quando acabas por ter tempo a executar, executas melhor. Então eu acho que em nível de segunda liga as equipas do Vítor Oliveira são equipas mais regulares e são as equipas que acabam por subir. Este ano o Vítor Oliveira não está na segunda liga, mas o Farense está a ser muito regular porque perde 2 jogos e a seguir ganha os outros 8 e então acabam por ser regulares, independentemente de perderem um jogo ou outro, conseguem se superiorizar em casa, quando jogam fora não perdem, e estou a falar de Farense como o Nacional. Nós no Estoril fizemos uma boa campanha até agora, tivemos séries de vitórias consecutivas, que mesmo assim não nos conseguimos aproximar ali do segundo lugar, independentemente de ficarmos ali a 3, 4, 5, 6 pontos. Uma coisa é ficar a esses pontos de distância, outra coisa é estar no segundo lugar, onde já te dá mais uma perspectiva de conseguires perceber o que é que vais, qual é a estratégia que vais montar para ganhar o próximo jogo, porque não podes perder pontos, porque senão podes cair do segundo lugar. Ou seja, eu acho que é um campeonato muito competitivo, que nós jogadores temos de trabalhar bem e forte semanalmente, porque qualquer campo onde nós vamos jogar vai ser um campo complicado, e então, independentemente de tudo, acho que deviam subir, no mínimo 3 equipas, porque há muitas equipas que investem em AN, e também porque no Campeonato Nacional de Séniores, no Campeonato de Portugal, tens um modelo em que há equipas que fazem um campeonato todo em primeiro lugar e depois vão ao playoff e perdem logo no primeiro, logo ali naquela a eliminar, perdem logo, e também é um bocado, digamos, ingrato. Eu sei que o Praense tem feito grandes épocas e chega ali àquela fase de subir e depois já não consegue. Então acho que deviam subir mais equipas devia haver mais rotação, tanto em cima e sim, mais equipas a subirem do Campeonato Nacional de Séniores e mais equipas a subir da segunda liga para a primeira. Se subissem 3, desciam 3 da primeira. Há equipas na primeira liga que não pagam, que em termos de finanças são equipas que jogam as época após época muito apertados, e acho que deviam dar lugar a outras equipas porque mesmo assim as equipas descem, depois acabam por se reerguer e sobem mais fortes. E seria mais fácil. Eu acho que devia ser assim. Desculpa, ia dizer, às vezes seria mais fácil quando uma equipa, desde que está lá em cima e que por vezes não quer que deixe quase equipa nenhuma para se manterem, mas já está, quando caem também seria mais fácil reerguerem-se futuramente. E por vezes exatamente. Mais vale tu às vezes, imagina, desces, ok, tu se reparares o Nacional desceu, acabou no ano a seguir por subir, o ano passado desceu e este ano está na luta para subir. Exato. E não sei qual é que vai ser a decisão da Liga e da Federação em relação à segunda Liga, porque fala-se que pode terminar já, fala-se que vamos voltar a jogar. A grande realidade é que se o Nacional subir, repara, o Nacional desce um ano, sobe no ano a seguir e desce outra vez e sobe outra vez, e sempre que sobe, independentemente de descer, é uma equipa que sobe, mas que consegue manter boas equipas, paga até ao fim, porque o jogador de futebol, eu acho que tem que, independentemente do valor que ganha, é uma profissão onde tu tens que provar todos os dias o valor, o dinheiro que tu ganhas, porque se for para seres igual aos outros, há muitos, porque o que não falta é concorrência. Exatamente. E acho que tu tens que provar todos os dias o valor que tu ganhas, tens de trabalhar mais do que os outros, porque tu trabalhas 2, 3, 4 horas por dia, portanto tens de trabalhar mais do que os outros. E as equipas, neste caso estamos a falar do Nacional, que desce e sobe, quando sobem equipas mais estruturadas, equipas mais bem preparadas, e então acho que há equipas na Primeira Liga que deviam
se sabem que estão a passar por dificuldades, se sabem que sentem que não vão conseguir estar ao nível das restantes na Primeira Liga, acho que, que se descerem e depois subirem, sobem sempre mais reerguidas, mais organizadas e mais coesas em termos de equipa, portanto acho que E até às vezes acho que devia ser assim mais ou menos o modelo. O que eu não percebi, desculpa. Ia dizer, só para concluir, às vezes há equipas que passam 4, 5 épocas só a lutar para não descer, o facto de descerem e depois estarem a lutar para subir motiva os adeptos, que é mais uma subida ou Sim, voltar. exatamente. E tu se reparares a mentalidade do Vítor Oliveira, eu prefiro ser campeão na segunda liga, né? Subir, ganhar subidas para o currículo, do que lutar na Primeira Liga para não descer. Mas porquê que tu não vais ser campeão na segunda liga e vais descer da primeira? E mesmo envolvente, é muito mais no espírito positivo, porque lutas sempre a ganhar. E jogas para ganhar, tu vais a qualquer campo, jogas para ganhar. Pronto, eu acho que de facto é muito melhor assim. Ricardo, passo aqui a palavra, qual a diferença? Ia perguntar dado aos anos de futebol que já levas, qual a diferença maior que encontras hoje em dia num balneário para há 10 anos atrás, por exemplo, com 19, 20 anos, entravas no balneário, se eras logo muito presente, afirmavas-te, ou como é que vês essa diferença hoje com os jovens atuais, por exemplo? É complicado, hoje em dia já é diferente. Hoje em dia nós digamos que tu entras num balneário onde tem jogadores jovens e os jogadores jovens já são jogadores onde não têm tanto respeito aos mais velhos como eu, por exemplo, tive com 18 ou 17 ou 19 anos. Imagina, tu tens jogadores com muita qualidade, jogadores jovens com muita qualidade, que se acabam por impor pelo seu futebol, e tens outros que se acham mais do que aquilo que são e acabam por se impor de forma negativa. E tu num balneário com os jogadores mais velhos, tu acabas por conseguir separar, acabas por diferenciar o que é um jogador jovem com qualidade, que merece a tua atenção, que merece que lhe ajudes, que merece que tu lhe tornes melhor, do que aquilo que é um jogador que se acha mais do que aquilo que não é tão humilde. Então nos balneários de hoje em dia tu vês um pouco disso. Os jogadores que têm mais qualidade são mais humildes, os que não têm tanta qualidade não são tão humildes. Então um balneário coeso, um balneário forte acaba por conseguir separar. Ia-te falando também nisso, ia falar nisso, não apanhaste o Sub-23, não apanhaste a equipa B, isso veio mais tarde, teria sido muito mais importante, terias-te afirmado se calhar como jogador mais cedo e chegar a um patamar, se calhar neste momento estás num patamar bom, acho que é um patamar bom, jogar a segunda liga e num clube como o Estoril, como disseste bem, um clube histórico a nível nacional e também com história na Europa, mas se calhar nesta altura poderias ainda estar mais além caso houvesse os Sub-23, as equipas B, se tivesse sido a praticar nessa altura. Sim, eu na minha formação acabei sempre por os clubes aqui da cidade acabavam sempre por não dar aquela carta de desvinculação que tu precisavas para assinar por outros clubes. Exato. Eu tive para ir para o Benfica, acabei por não ir, tive para ir para o Sporting, para o Belenenses e por último tive para ir para o Setúbal e acabei por não ir. E eu acho que com a minha idade, assim que tu acabas, assim que eu, neste caso eu acabo a primeira época de sénior com 17 anos, eu era jogador livre, e então a haver Sub-23, a haver as equipas B, eu tenho a certeza que se eu ficasse numa dessas equipas, seja do Belenenses, seja do Benfica, do Sporting, teria chegado mais, acho que tinha atingido outro patamar, outro nível. Porquê? Porque mais tu desde cedo... a ascensão, não era? Sim, até porque tu desde cedo tens treinadores que te ajudam a melhorar, percebes? E uma coisa é um treinador te ajudar a melhorar a partir dos 17 anos, outra coisa é um treinador te ajudar a melhorar a partir dos 28. Exato. Portanto, tu teres alguém que te ajude mais cedo, que te consiga tornar melhor mais cedo,
consegues por atingir outros patamares, outros níveis. E eu acho que se tivesse conseguido integrar uma dessas equipas tinha atingido outro nível. Tiago, queres avançar? Sim, e agora então de perspectivas futuras? Tencionas jogar ainda muito mais anos? Se já pensaste depois, quando pendurares as botas, do que é que vais fazer? Se tens alguma ideia? Sim, epá, eu espero jogar pelo menos mais 5 anos, 5, 6 anos. Sou uma pessoa que eu cuido muito de mim, né, do meu corpo, porque é a minha ferramenta de trabalho. E à medida que a idade passa, tens que cortar em algumas coisas, tenho que cuidar com a alimentação. Para a minha performance tentar manter no máximo, para tentar conseguir ser rápido, o mais rápido, tentar conseguir, imagina, independentemente de conseguir fazer uma boa alimentação, conseguir manter não só o meu nível, como tentar me surpreender àquilo que eu ainda sou. Portanto, pretendo jogar mais 5, 6 anos. Após o futebol, vou pelo menos tirar ali 2 anos para descansar, precisar mesmo de descansar. Tenho um ou outro projeto que eu gostava de concretizar, mas a seu tempo não é para já uma prioridade. Eu quero me concentrar naquilo que ainda posso fazer no futebol. Pronto, e agora veremos o que é que vai acontecer. Ok, olha, vamos passar aqui ao nosso quiz, no qual desafiamos o convidado. Já sabes, se ganhares, nós temos que pagar o jantar. Se perderes, envias uma camisola para as chazadas, para juntarmos aí à nossa coleção. Está combinado. Vou começar, isto é sobre os clubes que passaste, ou sobre ti. Primeira pergunta, quantos campeonatos tem o Cabo de Corpo? O Cabo de Corpo tem... Estamos a falar de quê? Campeonatos na primeira divisão? Sim, conquistados, títulos. Títulos tem 1. Exatamente. Títulos em termos de campeonato. Sim, exato. Está certo. Em 2013. Está certo. Exatamente. Estamos a começar a pagar, não está a correr bem. Tem que ter 3 certas. Eu falei de títulos porque nós acabámos por ganhar a Supertaça. Sim, em 2014, eu queria dizer campeonatos, então, títulos de campeonato. Pronto, exatamente. Não, títulos de campeão. Hugo, qual a última época em que o Torriense estava na primeira divisão? Aqui eu dou-te opções para ser mais fácil. 91, 92, 88, 89, 75, 76. 91, 92. Certo? Ouça, temos que começar a pensar no restaurante. Então fazer isto mais difícil. 91, 92. Olha, terceira. Dos 7 golos que marcaste na época passada no campeonato, apenas, consegues lembrar-te de 5 dos adversários? Consigo. Acho que já vão pagar. Marquei Oleixões. Exato. Estamos a falar só para o campeonato, não é? Exato, só para o campeonato. Marquei Oleixões, marquei Alfarense, marquei Leixões, Farense, marquei, espera aí que eu vou me lembrar de todos. Portanto, Leixões, Farense, só para o campeonato, não é? Exato. Só para o campeonato. Só faltam 3. Penafiel. Exato. Sim, está a correr. O homem está a dizer por ordem, está a ver jogo a jogo. Não vai ser fácil. Leixões, Penafiel, Farense. Deixa-me cá ver. Acho que já não vão pagar. Não, ainda falta mais 2 cerradas. Portanto, Leixões, Penafiel, Farense. Isto assim com um bocado de pressão torna-se mais complicado. Não estou-me a lembrar. Ok, também ficará. Não estou-me a lembrar assim. Tenho aqui os 7. Oliveirense, Aroca, Braga B, Varzim, Penafiel, Farense e Leixões. Pois é. Aroca, mas não me lembrava. Varzim.
aposto que falhaste só para dar emoção aqui à parte final. Não tinha piada a ganhar já. Também foi um bocado isto. Está a dar emoção. Olha, Hugo, 8/8/2015, estreias-te na segunda liga. Lembras-te do adversário? Sim, Oliveirense. Fez um gol nesse Fizeste jogo. gol. Fiz um gol nesse jogo. Olha, ganhaste, mas já assim fazendo a última pergunta. Quantas presenças tem o Gil Vicente na primeira divisão portuguesa? 14, 19, 23 ou 27? Não, 14, 19, 23 ou 27 é capaz de ter na Primeira Liga? Exato. Não, capaz de ter ali à volta de 23. 19. 19. Mas sim, pronto, 14 eu achava muito pouco, porque o Gil Vicente é um clube mítico de Primeira Liga, então... Os tempos de Paulo Alves, aquilo... Sim. O Gil Vicente, do início da... Sim. Paulo Alves, depois o Mateus também... Também tinha o médio centro, como é que era o nome do médio centro? Também era bom, que depois também fez carreira. Tinha José Luís, que está agora no Porto, o Vieira, tinhas muitos jogadores bons. Olha, vamos fazer um almoço ou um jantar. Haveremos de marcar isso, não? Moramos perto, por isso estamos todos aqui na por aí. Exato. Olha, para terminar, pergunto só, para terminar aqui a nossa rúbrica, temos só uma que é as rapidinhas, é aquelas respostas mais... Quando eras miúdo, o que é que te fez enverdar pelo futebol? Qual era o jogador que tinhas como ídolo, se assim podemos dizer? Bom, o que me fez enverdar pelo futebol... É assim, eu sempre gostava muito do Ronaldo Fenómeno, né? Independentemente de depois também o Ronaldo acabou a carreira e eu identifico mais com o Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque não é um jogador que tinha um dom puro, né? Não é um jogador como o Messi, mas é um jogador que vive muito à base do trabalho e conquistou muito, tudo conquistou pelo seu trabalho, pelo aquilo que ele se propunha, de época para época superiorizava a época anterior, então acabei por enverdar um bocado pelo futebol porque tinha que fazer desporto na altura, gostava de futebol, fui tentar e até hoje, pronto, graças a Deus consigo viver do futebol, já consegui ter uma boa estabilidade financeira, consegui atingir alguns dos objetivos já que me propus logo desde o início que comecei, ainda não concluí todos e espero-os concluir, né? Acabo por conseguir perceber que tomei a opção certa, no desporto certo, hoje não consigo viver sem o futebol, né? Não só neste caso pelo estado financeiro, mas porque faz parte de mim, é aquilo que eu vivo do futebol, preciso para me cuidar, sinto falta, então acabo por ter a certeza de que fiz a opção certa. Olha, Hugo, eu vou-te perguntar agora uma curiosidade, qual foi o caceteiro, vou-te perguntar se calhar o colega de equipa e o adversário mais caceteiro que te defrontaste? Caceteiro. Já apanhei alguns. Há gajos aí que batem, só não batem na mãe porque não podem. Não batem na sombra porque ela não lhe acerta. Mas pronto, já apanhei alguns. Também não era justo estar aqui claro, isto é como brincadeira, isto é um motivo de brincadeira. Só um, mas já apanhei alguns. Em Angola apanhei alguns que entravam para bater. Pensei agora que fosses dizer também um colega teu que já aqui passou pelas chazadas. Não me vais dizer, não me vai. Então, o Kai, sim, provavelmente. O Kai, atenção que o Kai é dos gajos. O grande Kai. Não, que o Kai dá carrinhos dentro de casa, atenção. Pronto, e eu não queria falar no Kai, mas... Kai, desculpa. Se falaram, aqui o Kai, brevemente se já tiveram iniciativa, também não vou ficar por aí. Portanto, posso dizer que colega é o Kai. O Kai bate em tudo o que mexe, atenção. Vamos esperar para a reação do Kai.
o Caio seguramente irá ter uma reação. Olha, Hugo, e o guarda-redes que mais te enervou? Aquele guarda-redes que quase nunca conseguiste fazer golo, ou se fizeste foi uma vez, porque é daqueles sempre dificultou o trabalho. Vou-vos dizer, vou-vos contar, nós jogámos com o Sporting para a Taça de Portugal. Quando eu estava aqui no Cova da Piedade, nós jogámos com o Sporting para a Taça de Portugal, fizemos um grande jogo. E o Rui Patrício não, também assim, não atingiu o patamar que atingiu só porque sim, não é? Sim, pronto, o Rui Patrício é muito bom guarda-redes. É indispensável as apresentações que a gente e os elogios que nós podemos-lhe aqui fazer. Mas o Rui Patrício, nesse jogo defendeu pequenos pormenores onde tu vês que a este nível já faz a diferença. Pronto, claro. Então, o Rui Patrício. Exato. Okay. Para terminar aqui, né? Qual foi o jogador mais vaidoso com que partilhaste o balneário? O Marco Soares. O Marco Soares é incrível. Mais uma nomeação, Marco. Não, o Marco Soares é incrível. É assim, eu cuido-me. E sou um jogador que me cuido muito, sou vaidoso, mas ao pé do Marco Soares sou um menino ainda. Sim. Mas o Marco a fama não lhe... Não, o Marco Soares é ao pormenor. A unha do Marco Soares cheira bem, portanto, a partir de tu consegues... Agora, para tirarmos as dúvidas, porque o Marco Soares continua a dizer, Marco Soares é o Arosa, na tua opinião? O mais vaidoso? Sim. É assim, o Marco é muito vaidoso. O Airosa, estou a falar o Marco Airosa, é muito vaidoso também. E não é à toa que eles também são os melhores amigos, portanto há ali qualquer coisa que eles têm em comum, portanto eu acho que está ali tac-a-tac, sim. Está ali tac-a-tac. Não era fácil decidir um. Okay. Olha, Hugo, para terminar, foi muito bom receber-te. Gostei muito, foi um bom bocado que passámos aqui juntos. Esperemos em breve, temos alguns amigos em comum e que possamos, ou em Almada, onde moramos, ou no Estoril, onde temos alguém que nos une, pagar a nossa dívida, porque não gostamos de ficar com dívidas. Agradeço desde já a tua presença e passo a palavra ao Tiago para a despedida final. Desejo-te muito sucesso ainda pela frente, bons anos de futebol e continues a espalhar a tua magia. Obrigado, eu é que agradeço e acho que acabaram por fazer um programa engraçado onde acabamos por passar mais facilmente a quarentena ao ver os vídeos dos outros jogadores. Eu é que agradeço e mais pessoas como vocês, mais programas como vocês criaram. E eu é que agradeço e muito obrigado. Obrigado, mano. Temos como um desafio, como já sabes, tu desafiar os dois colegas a virem aqui partilhar momentos connosco. Ok, então vou partilhar com vocês algumas experiências de dois jogadores com quem eu já joguei, que são jogadores que muita gente conhece a nível de Primeira Liga, a nível de Segunda Liga. Vou nomear André Carvalhas, sim, que é um jogador de Segunda Liga, que já tem algumas subidas, com muita experiência, já integrou a equipa principal do Benfica, portanto vai ter muitas histórias para vos contar, de certeza. E vou também nomear o Miguel Rosa, que é exatamente igual. Então vou-vos dar aqui minutos de conversa para vocês descobrirem algumas histórias engraçadas. Exatamente. Tá, olha, Hugo, queria-te agradecer também e foi um prazer ter-te aqui. E obrigado pelos elogios ao programa. É sempre bom ouvir elogios. Claro. Não, é a realidade. Epá, acho que mais pessoas como vocês a criarem este tipo de programas, porque para quem não conhece alguns jogadores, né, fica a conhecer, consegue perceber coisas que se passaram nas suas vidas, a sua trajetória, e isso é bom. Dos nossos objetivos, desculpa interromper, é totalmente dos nossos objetivos.
Não, acho que fazem muito bem. Acho que fazem Isolado muito bem. neste, perto de casa, longe de casa, e é essa a nossa missão, um bocadinho, levar esse contacto e esse conhecimento a todos os outros. Acho que fazem muito bem. Exato. Muito Dar obrigado. aqui uma horinha a vocês, mas olha, também é para partilhar pela malta. Está bom, então, muito obrigado, agradeço pelo convite Obrigado, e eu. agora vou estar atento aos próximos programas, que vai haver muitas Obrigado. histórias para contar. Está bem. Tá. Grande abraço então. Grande abraço.